estremecer. O som é feito pra você que pode nem ser meu amigo, mas assim como eu, também é oprimido. Todos de pé, passageiros do comboio suburbano. Se a burguesia tem seu expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o seu comboio suburbano. Sejam bem-vindos todos e todas, então, para mais um episódio, então, do comboio suburbano, entrando no ano de 2021. Já fizemos 2 lives, estamos retomando os episódios de podcast como habitual. Tanto, então, vamos, antes de dar início, então, sem mais delongas, ao nosso episódio, que vamos discutir então, fazer um debate, uma discussão sobre o resultado das eleições presidenciais de 2021. Antes de começar então o episódio propriamente dito, então nosso recado habitual, estamos então nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e também temos o nosso e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Sempre podem então entrar em contato conosco, deixarem dúvidas, sugestões, fazerem perguntas, enfim, qualquer situação, então, estamos sempre prontos a responder a nossa audiência. Bom, hoje temos, então, o time titular em campo, Lucas Faria na apresentação, João Vilela e Saul Pereira. Tanto, vamos, então, antes de começar o debate propriamente dito, vamos passar, então, os resultados da eleição aqui brevemente. Então, Marcelo Rebelo de Souza, 60,7% dos votos. Ana Gomes, em segundo lugar, com 12,97%. André Ventura do Chega, com 11,9%. Depois, João Ferreira, PCP, com 4,32%. Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, 3,95%. Thiago Maia Gonçalves, do MBL, do Iniciativa Liberal, com 3,22%. Por último, Vitorino Silva, com Tino de Hans, com 2,94%, sempre lembrando então que tivemos cerca de 60% de abstenções, de conta também a questão da pandemia que está num momento bastante agudo aqui em Portugal. Tanto então já para os nossos comentaristas então já traçarem primeiro o panorama, fazerem a sua análise do resultado eleitoral, vou pedir então para o Vilela então dar início, então falar sobre o passeio das segundas voltas. Se o Vilela acha que o Marcelo Rebelo de Souza foi então a figura ali, vamos dizer assim, o centrão, agregou diversas correntes políticas, havia algum certo consenso, sem já aqui cravar qual classe esteja representada por esse consenso, e também já puxando então um pouco já para o debate propriamente dito, se vê alguma relação com o centrão no Brasil. Vilela, bem-vindo, fica à vontade. Bom, como de costume, saudações do confinamento, não é? Relativamente ao Marcelo, eu tenho até dúvidas se a gente deve dizer que o Marcelo foi eleito ou se o Marcelo foi coroado Presidente da República ou Rei de Portugal por esta altura, não é? Se é o Presidente Marcelo ou se é o Dom Marcelo I. Porque, de facto, o trabalho que se fez para garantir que o Marcelo chegava a Presidente com votações massivas é daquelas coisas que tornam bastante claro o quão palhaças seguem campanhas eleitorais neste país. Quer dizer, nós tínhamos debates presidenciais em que era perguntado aos candidatos que estavam a debater com o Marcelo: olha, o que é que o senhor tem a dizer sobre estas declarações do Presidente da República? Não estavam a falar do candidato, estavam a falar do Presidente da República, como se ele não estivesse ali na condição de candidato, estivesse ali na condição de cargo. E mais, mesmo alguns chegaram a dizer, lembro perfeitamente acho que era da RTP, o Carlos Daniel, que dizia: bom, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta que é o mais provável candidato a vencer as eleições, ou seja, já dando por adquirido que o homem ia ganhar as eleições, foi absolutamente patético, não é? Foi criada ali toda uma situação de desigualdade entre os candidatos que existe sempre, mas é nestas alturas que nós vemos como ela é feita quase na nossa cara e com total despudor. Portanto, o Marcelo vai de facto acabar por ganhar com quase 50%, quase 50 pontos percentuais, quero dizer, acima da segunda classificada, da Ana Gomes, que era o que eu estava a discutir com o Saul antes de entrarmos aqui para a discussão. Era isso, não é? O Marcelo tem quase mais 50 pontos percentuais que o segundo lugar. É muita coisa, quer dizer, acho que nunca vi uma discrepância tão grande. Talvez quando o Mário Soares ganhou o segundo mandato em 91, a discrepância dele para o segundo classificado fosse igual ou maior. Confesso que não tenho esses números de cor, mas é preciso recuarmos até aí para encontrarmos uma discrepância tão idiota,
tão absurda entre primeiro e segundo classificado. E é normal que tenha sido assim, porque o Marcelo recebeu há já uns bons meses, se não mesmo há um ano, o apoio expresso do secretário-geral do Partido Socialista, do António Costa. Portanto, é por isso, aliás, que a Ana Gomes se mobiliza, porque diz que é uma vergonha ao PS apoiar o candidato do PSD e, portanto, ela mete-se a caminho para que haja pelo menos alguém que salve a honra do convento e represente o PS nestas eleições. Recebeu o apoio do PSD, que é o seu partido sempre, recebeu, e aliás foi um dos elementos, uma das comic reliefs da noite eleitoral foi o apoio do CDS, aparece lá o presidente do CDS em bicos de pés, o Chicão, a dizer nós também contribuímos para a vitória de Marcelo, um partido que está neste momento em sérias dificuldades para poder sequer garantir representação parlamentar quando houver legislativas de uma próxima vez, mas enfim, ele recebeu o apoio destes três partidos, que são três partidos com ampla representação parlamentar neste momento, que são os três partidos históricos da gestão da ordem capitalista em Portugal. Portanto é óbvio que o Marcelo ia ganhar por muitos, como acabou por acontecer. Ele tem e tinha e continuará a ter o apoio massivo da classe dominante para ser o Presidente da República, tem a imprensa que o leva ao colo desde que ele era candidato a candidato, ou seja, ele começou por ser comentador político em 2002 ou 2003, e já nessa altura se percebia que ele estava a ser comentador político porque se estava a preparar para um dia ser Presidente da República, e portanto tem uma excelente relação com os meios de comunicação desde então, e que o levaram completamente ao colo. Aliás, só para selar a minha resposta, no último dia da campanha eleitoral, no penúltimo dia antes das eleições, antes do dia da reflexão, saiu uma sondagem no Diário de Notícias que vinha a toda a página com uma fotografia do Marcelo e dizia Marcelo reeleito. Ainda ninguém tinha votado e já se estava a dar por adquirido que ele ia ser reeleito com 59, até foram mais, por cento dos votos. Portanto, sim, quer dizer, isto foi completamente maquinado, foi uma absoluta palhaçada eleitoral em que a vitória do Marcelo foi congeminada do princípio ao fim. Só dizer uma coisa, o MBL, neste momento, eu não sei se é mais IEL ou se é mais Chega, até porque o Renan Santos do MBL recentemente esteve em Portugal e visitou o Ventura no Parlamento. Portanto, acho que a IEL queria muito ser o MBL, mas já perdeu a corrida. É verdade, é verdade. Uma pergunta agora então, Saul, é sobre o resto, vamos dizer assim, né? A disputa do terceiro e do segundo lugar. Bom, Saul, então vamos falar então sobre a disputa entre segundo e terceiro lugar. Em segundo lugar tivemos Ana Gomes, em terceiro lugar André Ventura. Houve uma certa expectativa em torno dessa disputa, né? Como o Vilela já adiantou muito bem, já se tinha a ideia que o Marcelo Rebelo de Souza ia ficar em primeiro lugar. Tanto era a expectativa que o André Ventura desse da Ana Gomes ia abrir mão do lugar de líder do Chega. Enfim, a Ana Gomes via a tentativa de se criar já um outro consenso, mesmo depois do resultado que os outros partidos da esquerda, o PS já voltou a ser esquerda, né? Deveriam ter se aglutinado em torno da candidatura da Ana Gomes, enfim. Como que você vê aí então essa questão dessa disputa do segundo e terceiro lugar, e nomeadamente a candidatura do André Ventura, que se já viu uma certa tranquilidade, um consenso, uma ideia de que o resultado, em primeiro lugar, seria esse. O resultado do André Ventura, a campanha em si trouxe muita expectativa em torno da figura dele, do discurso dele, o que ele faz, sempre muito os outros candidatos, nomeadamente os da esquerda, sempre muito reativos em cima da postura do Ventura. O que você acha disso, por favor, Saul? Para começar, exatamente o contexto desta coroação, desta entronização do Marcelo é importante para explicar a reação dos restantes dos restantes candidatos e tentar explicar o que é que os restantes candidatos estavam literalmente ali a fazer. Portanto, e neste caso, o que é que a Ana Gomes estava a fazer, como o Vilela já referiu em parte, e o que é que o André Ventura estava a fazer. Portanto, é o próprio André Ventura que, nesse contexto específico, dá o toque para a tal disputa do segundo lugar a nível mediático, quando diz então que se ficar atrás da Ana Gomes que se demite. A partir daí começa a haver então toda essa ideia de que, coroado o Marcelo, a disputa eleitoral aqui é qual é a candidatura capaz de fazer maior mobilização no terreno, maior mobilização fora da hegemonia da comunicação social que estava
a entronizar o Marcelo, para então conseguir um resultado aceitável e, eventualmente, o que não foi conseguido, como já muita gente esperava, forçar uma segunda volta. Esse processo foi sendo feito dessa maneira e a imprensa foi também a imprensa, embora possamos dizer, e isto é uma discussão que se pode ter, que os candidatos da esquerda foram extremamente reativos em relação ao André Ventura. Isto não foi só, não diz só sobre a forma como a esquerda lida com esta direita atualmente. Isto é também indicativo, e também faz parte disso, exatamente, da forma como a imprensa tratou as candidaturas de esquerda e a candidatura do Ventura. A imprensa, seja porque tem interesse, pelo menos nesta altura, em que o Ventura, não sendo totalmente legitimado, seja dado protagonismo, a nossa imprensa, a parte dela, tendo esse interesse, os seus shareholders, os seus acionistas, tendo esse interesse, fizeram, por exemplo, da ocasião dos debates eleitorais, de toda a situação dos debates antes da campanha, uma oportunidade de ver quem é o candidato da esquerda que consegue fazer frente à Ventura, quem é o candidato da esquerda que faz as perguntas ou que responde às perguntas que Ventura faz ao eleitorado. Ou seja, portanto, foi tudo colocado no patamar do o que é que a esquerda pode fazer ou está a fazer em relação à Ventura. E por muito que se possa falar da carreira tanto diplomática como eurodeputada da Ana Gomes, a Ana Gomes é exatamente legitimada por uma parte do PS como candidata neste contexto de o Marcelo é que é o principal e depois temos aqui este candidato para não dizer que o PS não esteve representado nas eleições, é exatamente legitimada por ter um historial de combate burocrático e combate político no sentido de política eleitoral e de política da burocracia contra a corrupção, para então contrapor ao combate, chamemos-lhe populista, supostamente feito pelo Ventura, nas palavras, contra esse mesmo fenómeno, contra a corrupção. E mais uma vez estamos aqui a ver, por muito legítimo que possa ser esse background, e isso também é discutível em certos contextos, mas por muito legítimo que isso possa ser, é uma outra demonstração que ou esta candidatura estava também a fazer parte dessa reatividade. Portanto, ela estava ali em parte porque tinha esse background. Quanto a essa a tão afamada união da esquerda, que é sempre portanto, com a geringonça deixou de ser algo que só se fala e passou a ser algo que já se pode dizer o que é uma união da esquerda em Portugal, o que é a esquerda parlamentar estar a suportar o mesmo projeto político, e todos aqueles que já viram os nossos anteriores episódios saberão da opinião dos que aqui estão sobre os resultados desse processo. Mas no caso da Ana Gomes, eu acho que há algo mais pormenorizado que se pode fazer desse tipo de análise. Primeiro, que principalmente agora depois das eleições, os militantes e os apoiantes das outras candidaturas vêm dizer com alguma razão que a Ana Gomes não tinha nada, ou os apoiantes da Ana Gomes não tinha nada que andar a reclamar dos outros essa unidade e essa aglutinação à sua volta, porque eram os votantes e as lideranças do PS que estavam a esgotar votos da Ana Gomes para alimentarem a hegemonia do Marcelo. E quanto a uma suposta possibilidade que alguma vez pudesse haver dessa unidade à volta dessa candidatura, primeiro estaríamos mais uma vez a entrar naquele fenómeno de legitimar que contra candidatos como André Ventura está uma aglutinação de todo o sistema e que só ele é que é contra esse tal sistema. Portanto, ao se fazer essa unidade, seria essa mensagem que passaria ao eleitorado dele principalmente, o que o galvanizaria ainda mais. E também há aqui uma outra questão. Eu poderia dizer, e isso
mais uma vez, com todo o possível questionamento da legitimidade política das três candidaturas ao nível do que elas supostamente defendem e depois na prática acontece, poder-se-ia dizer que o Bloco de Esquerda, ao fazer a escolha de continuar a apoiar a Marisa Matias como fez antes para outras candidaturas, tomou uma decisão que se baseava em pressupostos que eram verdade há 5 anos e que hoje não são, relativamente ao prestígio pessoal e político da Marisa Matias, e que poderia muito bem ter feito um apoio institucionalizado à candidatura da Ana Gomes, sem se desviar, sem perder a face, basicamente, sem se desviar de muitas do que é a linha social-democrata do Bloco de Esquerda, basicamente. A Ana Gomes tem o perfil, tanto enquanto ativista política, como enquanto o tipo de política, de macropolítica que defende, que o Bloco de Esquerda não tem razão nenhuma para dizer que haveria revolta em relação a esse tipo de apoio. Poderão dizer que, e isto é exatamente esta a razão pela qual eu digo, o Bloco de Esquerda, ao dizer que está à esquerda de Ana Gomes e que por isso não a pode apoiar, está a mentir, basicamente. Vamos pôr as coisas como elas são. Quanto ao PCP, e com toda a crítica que se possa fazer ao processo do que o PCP é e fez, tanto na sua história recente como no pré, ou até as grandes discussões sobre o que é o PCP desde os anos 30 e do que é o PCP enquanto projeto político ou adesão a um projeto político relacionado com a burguesia nacional e com a pequena burguesia, o PCP teria sempre, pelo menos no papel, que apoiar um candidato que no mínimo tivesse posições, ainda que tímidas, de algum anti-imperialismo. Ainda que o João Ferreira fez, nesse campo, foi também desastroso em relação, por exemplo, à União Europeia. Mas dizer ao PCP, depois de tudo o que o PCP já fez nessa direção e que é extremamente criticável, dizer ao PCP que só por sectarismo não apoia uma candidata que, por exemplo, que teve as posições que se conhecem na questão da Ucrânia, na questão da Líbia não tenho a certeza, mas creio que não andará muito longe do desastre do Rui Tavares, e noutros campos em que existem confrontos diretos do Império contra determinadas forças políticas, que têm as críticas que se possam fazer a elas também, mas que estão em confronto direto com o Império. Portanto, o PCP, se podia fazer esse apoio, podia, mas se o fizesse, estaria já a carimbar algo que muitos de nós já dizemos que existe, que é, portanto, já nem anti-imperialismo ali existiria, se assim fosse. Que também, se continuar a dizer, muito por causa das posições do João Ferreira em relação à União Europeia. Só para rematar, o que acaba por ser esta disputa do segundo e terceiro lugar é uma espécie de ensaio geral para o que serão as primeiras legislativas que tivermos com um Chega supostamente consolidado e agora também uma preparação para algo muito mais próximo que isso, que são estas autárquicas, em que vamos ver, eu com essa oportunidade irei expandir um pouco mais sobre isso mais à frente, mas que estamos agora já todos à cata dos mapas eleitorais a ver exatamente como é que isto se vai traduzir nas autárquicas de setembro. Muito obrigado, Saul. Dando seguimento, então, ao debate, dessa vez volta para o Vilela. As prestações, então, o papel, uma análise mais pormenorizada sobre os resultados e a campanha do João Ferreira, PP, da Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Por favor, Vilela. Bom, só uma chega em relação a uma coisa que o Saúl estava a dizer sobre a Ana Gomes e a Líbia, dizer-lhe que a Ana Gomes apoiou a intervenção na Líbia. Aliás, há um vídeo famoso do Pablo Iglesias, quando ele era eurodeputado, em que ele está a fazer um discurso inflamado, em que dizia: vocês estão aqui a defender que se bombardeia a Líbia, mas há 2 ou 3 anos atrás o Gaddafi estava a ser recebido numa cimeira euro-africana, e o que aconteceu por sinal em Lisboa. Há 2 ou 3 anos atrás o Gaddafi estava a ser recebido pelo José Maria Aznar nos Estados Unidos e estava a receber presentes do Gaddafi e a tratá-lo nas palminhas, e agora querem bombardeá-lo. E a Ana Gomes é imediatamente a pessoa que se levanta para dizer:
bom, mas isso são coisas completamente distintas, neste momento há uma guerra civil na Líbia, o povo está a ser dizimado pelo chefe de Estado, etc, etc, etc. Portanto, ela já nessa altura está em posições em relação à Líbia que são um desastre pegado. Relativamente então à questão da Marisa Matias e do João Ferreira, começar pela Marisa Matias. A Marisa Matias perde uma quantidade enorme de votos, ela perde centenas de milhares de votos e perde previsivelmente, eu diria, porque é preciso perceber como foram as eleições de 2016 e como são estas, não é? Nas eleições de 2016 o PS também não tinha um candidato, ou melhor, o PS tinha uma candidata oficial nas eleições de 2016, que era a Maria de Belém Roseira, pessoa contra a qual eu não tenho nada de especial, mas é uma candidata muito fraca para o espaço político do PS e que previsivelmente teve um resultado miserável, muito abaixo inclusivamente do da própria Marisa Matias à época. Ela ficou abaixo da própria Marisa Matias. Ao mesmo tempo que, enfim, com o outro candidato que ficou em segundo lugar era o Sampaio da Nova, que também não era do PS, era um independente vindo da academia, que conseguiu arrebatar algum apoio dos setores do PS, mas não era o candidato oficial do PS. Portanto, há ali uma situação em que uma parte do PS vota no candidato independente, outra parte vota numa candidata muito fraca, surge um vazio entre os dois e a Marisa Matias conseguiu, em 2016, preencher esse vazio e chegar a terceiro lugar com, penso que 10% dos votos. Neste momento já havia candidato quase oficial do PS, que era o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, não é? O António Costa defendeu o Marcelo Rebelo de Sousa como candidato a presidente, disse que estava à espera deste ano voltar, já não me lembro onde é que era, com o Sr. Presidente, andando por adquirido que o Presidente seria reeleito. Ao mesmo tempo que isto aconteceu, tivemos então uma candidatura do PS, que era a Ana Gomes, do espaço do PS, quero dizer que era a Ana Gomes, que nesta situação de polarização que se criou para ver quem é que ficava com o segundo lugar, como disse também uma militante do PS, esta por seu turno, apoiante do João Ferreira, como houve enfim, não me lembro da palavra exata que ela utilizou, mas esta espécie de mania de ver quem é que fica com o segundo lugar, como este fascínio com o segundo lugar que surgiu nestas eleições, muita gente foi votar Ana Gomes para impedir que o André Ventura ficasse em segundo lugar e isso fez com que a Marisa Matias perdesse muitos votos. Se já de si ela teria muito menos votos do que em 2016 porque não vale 10% dos votos, lamento, também não é pessoal contra ela, não vale 10% dos votos numa eleição presidencial de nenhuma maneira, com este contexto pior ficou. Portanto, muita gente que poderia até ter votado Marisa Matias e que poderia até ter votado João Ferreira, devo dizer, foi votar na Ana Gomes para impedir que o André Ventura ficasse em segundo lugar. Isso aconteceu, eu conheço pessoas que fizeram isso. Relativamente ao João Ferreira e aos resultados do João Ferreira, para além daquilo que o Saúl já disse, não é? De facto, continuou a fazer uma coisa que eu continuo a achar, como acho há algum tempo, que é um erro da parte de candidatos do PCP e de candidatos de esquerda de uma forma geral, porque a Marisa Matias também o fez, que é uma espécie de docilização das posições para tentarem ser mais atrativos para setores do eleitorado. E o que acontece é que quando eles docilizam as suas posições, perdem algum do apoio que tinham e não conseguem conquistar mais apoio do que aquele que já tinham. As pessoas que não votariam PCP e não votariam Bloco de Esquerda, não vão passar a votar PCP e não vão passar a votar Bloco de Esquerda por o PCP ou o Bloco de Esquerda dizerem que afinal já não são pela saída do euro, afinal já não são contra a União Europeia, afinal já não são, enfim, já não têm uma posição tão dura em relação a questões de política externa e em relação a questões de independência nacional. Isso não vai acontecer, as pessoas não vão passar a votar nesses partidos por eles docilizarem nessa matéria. E provavelmente uma parte dos seus votantes vão deixar de votar neles por causa disso. Ainda assim, o João Ferreira, é preciso reconhecer, perde muito menos votos relativamente às eleições de 2016 do que a Marisa Matias, mas incomparavelmente menos. Perde, se a memória não me falha, cerca de 3.000 a 4.000 votos. E apesar de tudo, isso é uma perda que deve ser assinalada na medida em que nas últimas eleições presidenciais o candidato do PCP era um membro da organização do PCP na Madeira, um homem que não tinha nenhuma projeção nacional, muito pouca gente o conheceria fora do circuito do PCP e eu arrisco dizer que mesmo dentro do PCP ele não era propriamente a figura mais conhecida pela militância e pelo eleitorado, e o João Ferreira não é nada disso. O João Ferreira é de muito longe o quadro mais conhecido do PCP a seguir ao próprio secretário-geral. Portanto, é um homem que vai
regularmente à televisão fazer comentário político, é um homem que já foi candidato à Câmara de Lisboa, já foi candidato a eurodeputado, aliás é eurodeputado neste preciso momento, e portanto não estamos a falar de um candidato que estivesse nas mesmas condições de partida que o Edgar Silva em 2016 para uma campanha presidencial. E, portanto, ter tido praticamente o mesmo resultado é ilustrativo de que, de facto, não foi possível ao PCP sair desse mau resultado que tinha tido há 5 anos atrás, mesmo apostando numa figura que era, em princípio e provavelmente, uma figura que lhe deveria render mais votos. E eu penso que isto acontece nos dois casos porque, lá está, há este erro estratégico fundamental de achar que a estratégia que devemos seguir para termos mais tração eleitoral é não termos tanta acrimónia, é não termos tanta, enfim, não sermos tão rígidos em questões de política externa e em questões de princípios na disputa com o bloco hegemónico, e isso é um erro. Eu acho que é exatamente ao contrário. Eu acho que é precisamente a radicalização de posições à esquerda que poderá ter resultados em termos de crescimento eleitoral e em termos de crescimento de influência social. Para além disso, para além de terem perdido muitos votos com esta postura, enfim, bamba em relação às questões de política externa, foram muito prejudicados, sim, por essa tal mania do segundo lugar, esse tal fascínio pela medalha de prata de que falava a Isabel Moreira, que fez com que muita gente, para evitar que a Ventura chegasse a segundo lugar, fosse votar Ana Gomes ou até votar Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigado, Vilela. Nas conversas internas, apoio, conversas camaradas, né, acaba sempre vindo à tona, né, este crescimento da figura do Ventura e das suas propostas. Se faça uma analogia, uma comparação com a situação do Brasil. Tendo em vista que a última pergunta foi sobre as candidaturas, entre aspas, mais à esquerda, e do bloco de esquerda com a Marisa Matias, e aí apoia do MAS, rachas do MAS, enfim, todo, vamos dizer assim, o campo hegemônico, largamente, da esquerda portuguesa está concentrada nesse caso dessa última disputa eleitoral, essas candidaturas, e também, o Vilela falou, na Ana Gomes ainda como uma figura anti-Ventura, né? A gente chegou a ver bizarrices do tipo voto antifascista que inclui até o Thiago Manhã Gonçalves, inclui o Marcelo. Dia das eleições a gente também conversava sobre isso, as pessoas iam votar como se fosse um ato de fé, golpe no fascismo, se houvesse a possibilidade nessas eleições de derrotar definitivamente as ideias fascistas encarnadas pela figura do Ventura. Me chama muito a atenção, tanto o Bloco quanto o Marx, os seus seminários, nos seus debates internos, eles têm a lata de falar de Marx, né? Pelo que eu me lembro, Marx era uma figura da Revolução, né? O próprio Lenin, ele falava que o parlamento, ele era um espaço de denúncia, né? Que o palanque do parlamento deveria ser usado para denúncia. E eu, sinceramente, não vejo essa denúncia ser feita. Há tanto do Bloco quanto do PCP, e aí sendo generoso e colocando o PS nesse campo da esquerda, né? O que para mim já é um absurdo por si só, mas virou quase lugar comum, uma posição completamente defensiva. Ventura, boa parte do debate, ele foi pautado por ele. Eram sempre reações às suas declarações, eram sempre gestos, aquela questão do batom vermelho, e obviamente que ninguém aqui está falando que as declarações dele sejam corretas, ou que alguém aqui está endossando. Muito pelo contrário, mas pensando em estratégia e tática, né, como que os nossos partidos, aí falando do campo da esquerda imperial, se colocam, né, às vezes a falta de inteligência até em se basear no exemplo brasileiro, né, na questão da eleição do Bolsonaro, onde mais uma vez a questão do antissistema, né, por mais que também deixar aqui claro que essa retórica antissistema, e aí com todas as aspas possíveis, do Ventura não é falso, né, ele é um homem do sistema, ele é um herdeiro político do Passos Coelho, do pacismo, ele é um homem que tem os seus projetos, o seu programa eleitoral totalmente voltado em favorecer a burguesia, em precarizar ainda mais as
condições de vida da classe trabalhadora em Portugal, em encerrar, né, acabar, destruir os poucos serviços públicos que ainda existem nesse país, mas ele tem a retórica do nós contra eles, e aí a esquerda, todo praticamente, cai dentro dessa retórica, né, se coloca no meio desse lodo do sistema político, que na verdade é a representação do sistema econômico que massacra a classe trabalhadora em Portugal dia a dia, né? Então, você tem do lado o PCP, que eu enxergo, aí é a impressão pessoal minha, tá? Que é uma empresa que existe em torno de si mesma, no sentido de se manter e se alimentar, existindo, e usa dos espaços institucionais para manter essa máquina girando, né? E o bloco de esquerda funciona nada mais do que uma esquerda do PS, que já não é uma posição das mais firmes e mais anticapitalistas, né? Vamos dizer assim. E não há um discurso, né? Eu vi ambos as declarações pós-resultado, tanto do João Ferreira quanto da Marisa Matias. Era a primeira declaração era sempre, na verdade, o da Marisa Matias foi primeiro culpar o PS pelo mau resultado, depois falar do Ventura, e depois falar em combater a precariedade, mas sem falar no sistema capitalista. E o João Ferreira também, o PCP, ele tem essa questão, essa necessidade, deveria ser, se fosse uma pessoa, deveria ser analisada por um psiquiatra, de não assumir de forma nenhuma derrota, né? Não tá tudo bem, não perdemos. Teve até um post, acho que foi ontem que eu vi, que eles tiveram, anunciando que tiveram bons resultados em locais, né, nomeadamente no Alentejo, onde costumam ter bastante votos, só que teve lugar onde estiveram 8%, 7%, e anunciando isso como uma vitória, se manter nesse patamar aquém do medíocre. E no discurso também falando novamente contra o discurso de ódio, contra a extrema polarização, e ainda tem comentador na televisão que ainda fala que há extremos em Portugal. Eu vejo no André Ventura, assim como vejo no Bolsonaro, como via no Trump, vejo no Orbán, como via no Salvini, como vejo no Nigel Farage, um discurso da extrema direita, e pouco vejo uma posição de extrema esquerda, aí já indo a nível mundial, mas trazendo aqui para Portugal, é uma realidade que eu enxergo. Não há uma voz antissistema na esquerda. A voz antissistema é falsa do lado da direita, e no lado da esquerda ela ainda existe. E ainda tem comentador televisivo que ainda fala em extremos, em polarização. Não vejo polarização. Eu vejo, são diversas frações, diversos propostas, programas de gestão da nossa miséria no sistema capitalista, né? E o próprio Bolsonaro capitalizou muito bem com isso. O que é curioso é que tanto o PCP dialoga muito com o PCdoB, com o bloco do PCB, com o PCdoB, as figurinhas, as estrelas do PSOL vivem vindo aqui para Portugal para jantar com a direção do bloco, e eles, talvez por terem a mesma impressão equivocada, por ter essa dependência do Estado burguês, porque eles não podem denunciar, eles não podem derrubar, podem querer acabar uma coisa que eles vivem dela, eles seguem, eles acabam incorrendo no mesmo erro, né? Na mesma, enfim, a gente vê aí o André Ventura, logicamente numa conta grosseira, mas passando de 1% dos votos num ano, passando para quase 12% de votos no outro ano, ou seja, um crescimento exponencial em 1.200% praticamente, e a esquerda mantendo, aí se rebaixa, porque a Ana Gomes, que é do PS, o PS já volta a ser esquerda, né? O PS que permite despedimentos em tempos de pandemia, não faz a requisição civil dos hospitais privados durante a crise da pandemia, mas é o mesmo PS que fez a requisição dos transportes para poder manter a circulação de mercadorias quando, não vamos discutir esse fato em concreto aqui nesse episódio, mas na questão da greve dos caminhonistas. Enfim, esse PS já volta a ser esquerda através de uma figura que tem uma retórica um pouco diferente, mas é uma figura do
sistema, é uma pessoa que anda aí pelos gabinetes e pelos palácios, não é de hoje. Da mesma forma o Bloco, da mesma forma o PCP, fica concentrado na figura do Ventura, o antissistema. E aí a gente está vendo a crise que a pandemia gera, a crise que tem tudo para se agudizar. Ainda mais a gente vê um país que durante a entrada que a gente teve na nossa live com o Dr. Garcia Pereira, onde ele fala todo o texto da entrada de Portugal na União Europeia e o candidato do Partido Comunista Português diz com todas as letras que ele não é contrário à permanência de Portugal no bloco europeu, na União Europeia, e que essa própria permanência na União Europeia transformou Portugal num país voltado economicamente exclusivamente para o turismo e numa pandemia que tem tudo para causar uma hecatombe na economia de Portugal, porque né, sem a circulação de pessoas por causa da pandemia, as restrições, aí o primeiro setor a sentir é restauração e é turismo, que é setores onde a economia portuguesa está muito concentrada. Ou seja, não há uma posição no campo da esquerda que enfrente os problemas reais da classe trabalhadora em Portugal. Enfim, eu acabei fazendo um certo apanhado geral sobre uma questão mais macro, vamos dizer assim, uma questão de fundo para além dos resultados eleitorais em si. E aí eu vou pedir então para o Saul então falar um pouco disso sobre os limites da política eleitoral, como que se houvesse em Portugal um partido revolucionário, como ele acha que ele deveria se portar perante a questão, ou Saul ou Vilela se tiverem a fim falar mais especificamente da figura do presidente num país parlamentarista, enfim, a gente fazer um pouco aqui a discussão que não é feita, que uma esquerda revolucionária, marxistas deveriam fazer nesse momento, mas que a gente não vê praticamente em lugar nenhum. É tudo o voto contra o fascismo, derrubar o fascismo e aquilo tudo que a gente tem visto nesses dias, essa posição de fé do voto te leva para o céu, paraíso marxista de votar bem. Saul, por favor. E então, nessa situação, de como é que um partido revolucionário, um movimento revolucionário, uma classe trabalhadora organizada se deve posicionar perante este tipo de eleição, e neste caso os partidos da nossa esquerda posicionam-se nela, como já foi descrito até aqui, posições extremamente recuadas, candidatos que procuram um tipo de consenso social que não existe à volta deles, por mais recuados que eles sejam, e o que se devia aproveitar para fazer, que a direita sabe fazer, nestas eleições mostrou que o sabe fazer, nomeadamente a Iniciativa Liberal, se sabemos que estas eleições não só não vão ser ganhas por candidatos com posições revolucionárias, mas também, mesmo que esses candidatos alguma vez ganhassem ou chegassem a uma segunda volta, não seria nessa posição que se efetivaria um programa revolucionário. Portanto, não existe uma forma material de, elegendo um líder de um partido efetivamente comunista revolucionário para Presidente da República em Portugal passasse a ser um país socialista ou que se representasse o sucesso de um processo revolucionário. Portanto, sabendo isto, sabendo que é assim, sabendo que não só a vitória é pouco provável, como também essa mesma vitória não teria uma consequência política real em termos da efetivação de um programa socialista, de um programa revolucionário, o que estas eleições deveriam servir para fazer por um movimento revolucionário seria aproveitar o espaço que é dado pelo Estado burguês e pelas instituições burguesas para uma candidatura, para umas eleições deste tipo, para fazer propaganda às ideias e ao movimento nesse contexto, para com isso tentar não só normalizar algumas dessas ideias, como também que mais pessoas procurassem aderir ao movimento. No sentido reformista, isso às vezes é tentado na
alguns contextos, mas mesmo assim sempre com estratégias de comunicação tão ultrapassadas e posições tão recuadas que mesmo isso pouco sucesso tem num contexto apenas de propaganda. Portanto, conhecendo as limitações que conhecemos especificamente de umas eleições presidenciais, este seria o caminho. Em eleições de outro tipo, sejam para o Parlamento ou eleições autárquicas, a atitude seria semelhante ou a mesma e, no caso de se posicionarem alguns candidatos para a ocupação efetiva de lugares, seja num Parlamento, sejam em Assembleias Municipais, ou mesmo aqui na questão de Presidentes de Câmara já seria mais discutível, mas posicionando-se, portanto, por exemplo, em Parlamentos ou Assembleias, no Parlamento ou em Assembleias Municipais, seria a de colocar nessas posições candidatos, eventualmente eleitos, que usassem, tal como foi já referido, essa posição para fazer a denúncia do sistema, para fazer usando esse palanque, fazer um ataque cerrado à própria instituição do Parlamento e à própria a todos aqueles que à classe e ao sistema que se corporiza ou que se torna institucional no contexto desse mesmo Parlamento, desse mesmo edifício e dos que nele se reúnem. Portanto, essa seria um objetivo que, para muitos partidos, seja o PCP, seja o Bloco de Esquerda, sejam partidos do que algumas pessoas, infelizmente, continuam a chamar a extrema-esquerda no mundo inteiro, oficialmente é isso que está na sua propaganda e nos seus estatutos, que estão lá para denunciar, estão lá para ser a voz da classe trabalhadora, muitas vezes já nem usam sequer a palavra classe trabalhadora, estão lá para fazer esse tipo de trabalho nessa instituição e o que se passa é que muitas vezes não é isso que acontece, estão lá para fazer acordos, para participar na gestão do Estado burguês, como se viu, por exemplo, não só na questão da geringonça, como muito antes a participação eleitoral da esquerda que se autodenomina revolucionária em Portugal, foi desde muito cedo uma participação que é de gestão do sistema. E nesse sentido, mais uma vez reforçando, a direita soube muito mais usar estas eleições como têm vindo a saber, para fazer esse palanque, para as usar como palanque. Quanto vindo aqui a uma questão sobre a qual eu não me quero alongar muito por uma questão sobre estes assuntos, acho que quanto mais tempo falo, mais há a probabilidade de dizer disparates sobre o assunto, mas relativamente à questão do batom vermelho, só dizer que é altamente reconhecível, para mim pelo menos pessoalmente, que há ali uma questão importantíssima que foi destacada e que chegou e que foi muito para além dos círculos habituais, e isto foi em conversas que tive até com o Vilela, falámos sobre isso e até tivemos alguma conversa sobre isso. Houve ali um expandir para além dos círculos habituais do ativismo da esquerda reformista portuguesa dessa movimentação, desse posicionamento, mas em termos políticos, para especificamente a Marisa Matias e o Bloco de Esquerda, portanto, para a candidatura da Marisa Matias e para o Bloco de Esquerda enquanto partido, não foi isso que o beneficiou. Também não seria esse o objetivo, reconhecendo o que estava ali a se passar, seria até pior se o Bloco de Esquerda quisesse benefícios cínicos próprios dessa movimentação, mas a verdade é que acabou por não se corporizar num aumento de votação e, mais uma vez, temos sempre que ir um pouco à questão do Brasil e ver a questão do que é que foi o eu não no Brasil, aqui com uma questão que é muito diferente. Esta sim é diferente entre o Brasil e Portugal, que é a mobilização. A direita brasileira, do que eu conheço, está muito mais bem
implantada na população, nas mulheres, na população feminina, do que em Portugal, principalmente devido à importância das igrejas evangélicas. Isto é uma opinião pessoal, mas acho que isto é verdade, e que portanto, isso aí, há aí uma série de questões que ainda vão ser importantes nas próximas eleições, que é o quão relevante vai ser a política de género em todas as eleições em que o Ventura esteja presente, e as análises de perfil já estão a ser feitas em termos do eleitorado do André Ventura e do Chega, relativamente ao desequilíbrio de género desse eleitorado. É importante perceber isso para perceber como é que esse posicionamento político se corporiza, mas se há uma parte do ativismo que tem que explorar essa questão, eu suspeito, mas nisso estou disposto a que me atirem à cara qualquer contradição do que estou a dizer agora. Suspeito que não é na política eleitoral que esse embate tem que ser feito. Portanto, esse embate, essa questão pode-se corporizar quando chegamos a eleições e percebemos que essas questões estão lá, mas não é no momento nas 2 semanas de uma eleição ou no momento do voto que o combate em relação a essas questões vai ter frutos, ou vai ter um enorme avanço que se possa considerar vitorioso. Mas é importante destacar que foi isso exatamente que aconteceu. Essa movimentação saiu dos círculos habituais do ativismo, mas não teve um reflexo eleitoral que fosse muito importante. Muito obrigado, Saul. Vilela, então, seu comentário para além do resultado. Eu não ouvi muito bem a tua pergunta, mas penso que me perguntaste qual era o meu comentário para além dos resultados eleitorais. É assim, eu acho 2 coisas. Primeiro, uma que já disse, mas que volto a frisar, que é, eu acho que está a vir da parte do Bloco e do PC, que são os partidos cujos resultados nos interessam mais ou menos para esta eleição. Acho que ninguém está especialmente preocupado com o resultado do Tiago Maia Gonçalves ou com o resultado do Ventura, quer dizer, são resultados que não adiantam nem atrasam coisa nenhuma para o nosso campo político, mas relativamente aos resultados deles, eu acho que eles vêm de um erro de análise que é feito pelos 2 partidos, que consideram que vão ter mais votos recuando posições. E eu acho que é exatamente ao contrário. Eu acho que quanto mais o PC, quanto mais o Bloco recuarem as suas posições, piores resultados vão ter. Acho que também, nesta altura, já seria muito difícil, porque já avançaram muito no terreno do recuo, não é? Isto é contraditório, mas percebe-se o que eu quero dizer. Já recuaram demasiado, durante demasiados anos, passaram por esta altura já 6 anos, mal ou bem associados a um governo do PS, e portanto nesta altura qualquer ruptura que fizessem com um governo do PS seria extremamente difícil de apresentar e de justificar, porque muito facilmente se poderia dizer que ainda por cima, com toda a polarização que foi feita e com toda a comoção que surgiu com o aparecimento do André Ventura e com o crescimento exponencial que tu falavas dos votos do Chega, seria muito fácil dizer que agora que está aí a ameaça do fascismo e a ameaça da direita e um PSD que já disse abertamente que está disponível para fazer um governo com o Chega, agora é que vocês estão a abandonar-nos. Isto seria fácil de utilizar como argumento por parte de qualquer direção do PS que lá estivesse nesta altura, e portanto o que eu considero que vai acontecer é que de recuo em recuo o PCP e o Bloco se puseram em posições onde vão pagar preços eleitorais muito caros nos próximos tempos, do ponto de vista das eleições legislativas quando ocorrerem, e mesmo antes quando forem as autárquicas. É provável que também aí, mais o PC do que o Bloco, porque o Bloco também tem muito pouco a perder em termos autárquicos, se ressintam destes 6 anos de apoio ao PS, que, enfim, era previsível lá no início que iam correr muito mal, e que, como estamos a ver agora, de facto estão a correr bastante mal, e deveria ter sido exatamente o caminho oposto a seguir. E com isto respondo à pergunta que fazias, não é? Como é que se deve posicionar uma organização revolucionária se decidir tomar parte em eleições dentro deste regime? Deve posicionar-se em posições radicais. Deve posicionar-se dizendo que nós não somos parte deste sistema e nós somos uma alternativa radical a este sistema. E de meio dessa forma, nós não vamos fazer quaisquer tipo de acordos, quaisquer tipo de aproximações, quaisquer tipo de transigências em relação a partidos que nós sabemos perfeitamente, porque já temos experiência histórica para saber, que estão aqui para gerir este sistema
sistema, estão aqui para fazer com que este sistema permaneça e dure durante muitos anos, e nós não queremos este sistema, nós queremos um sistema diferente, queremos um sistema melhor, queremos um sistema onde desapareça a exploração e a opressão. E, portanto, nós não vemos de que forma é que ajudar à gestão deste sistema, tendo em conta que gerir este sistema é, por definição, garantir que a exploração permanece, não vemos de que forma é que vamos estar a fazer acordos com pessoas que têm um interesse que é antagónico com o nosso e retirar frutos daí. Evidentemente, e atenção, permitam-me uma tirada maquiavélica, isto até é útil do ponto de vista reformista. Se houvesse reformistas a fazer isto, seguramente seriam reformistas bem-sucedidos, no sentido em que aquilo que faz com que o sistema recua é precisamente o facto de haver apoio popular à ruptura com o sistema. Quando aparecem movimentos populares fortes que querem superar o sistema, querem romper com o sistema e construir outro, é obrigação da direção política desse sistema ter maleabilidade suficiente para integrar essas propostas e fazer concessões, porque se não faz as concessões, aí sim o movimento popular avança e rompe. Portanto, mesmo que o movimento seja, do ponto de vista da sua medula, um movimento reformista, ele não tem qualquer interesse em dizer que é um movimento reformista, ele tem interesse em dizer que é revolucionário, porque se não fizer isso, a Burguesia não recua. Portanto, até do ponto de vista tático, do ponto de vista maquiavélico, seria do interesse do movimento reformista dizer que quer muito mais do que aquilo que de facto quer, porque senão não consegue obter nem sequer aquilo que quer, na realidade. Portanto, esta postura de recuo e de defesa e de concessão por parte do movimento para ver se mais pessoas se juntam a ele, é o contrário daquilo que ele poderia e daquilo que ele deveria estar a fazer se quisesse de facto avançar. Nem que aquilo que está a ser feito pelos partidos de esquerda é precisamente o contrário daquilo que deveria estar a ser feito por um partido revolucionário em matéria de participação em eleições burguesas. O que um partido revolucionário deve fazer nestas questões é apresentar-se dizendo: nós não estamos aqui para gerir esta ordem, não é? E, portanto, nós não estamos aqui para gerir esta ordem, não estamos aqui para fazer com os partidos que têm como objetivo político gerir esta ordem. E, nessa medida, nós não vamos, portanto, fazer nada do estilo daquilo que é a geringonça. Eu considero que foi um erro, do ponto de vista político, fazer-se a geringonça, porque ela cria dois problemas que são difíceis de resolver para partidos de esquerda, que é, em primeiro lugar, ficarem numa posição de apoiar um partido que está a gerir a ordem e, portanto, ficarem numa posição que exige deles fazerem concessões que depois vão ser cobradas mais adiante. Ora, é exatamente isso que está acontecendo em termos eleitorais. Eu acho que o facto de o PCP e o Bloco terem estado associados ao PS teve como efeito não só não conseguirem mais votos por causa disso, como ainda por cima perderem alguns dos votos que tinham na sequência de terem feito esse acordo. Houve pessoas que abandonaram o voto PC e o voto Bloco porque consideram que eu gostava de votar nestes partidos porque queriam uma alternativa de regime vinda deles, e como eles não estão a propor uma alternativa de regime, então eu não tenho nenhum interesse em continuar a votar neles. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho também que estes partidos já estão há bastante tempo nesta dinâmica e, portanto, até para eles seria difícil, do ponto de vista político, gerir agora uma mudança de posição. Como é que agora o PC e o Bloco rompiam com o governo do Costa, não é? Seria muito fácil para um governo do Costa, mais a mais depois de toda a comoção que foi criada com a eleição presidencial deste ano, se de repente começa a haver movimentações de ruptura do PCP e do Bloco, dizer: então vocês agora que estamos com o fascismo às portas, agora que estamos com a extrema-direita a crescer, agora que há o risco real de uma vitória da direita reacionária, vocês estão a dizer-nos que vão sair daqui, vão dar de bandeja uma vitória eleitoral à direita. Portanto, fica difícil, não é? Como é que se gera isto do ponto de vista de uma direção do Bloco ou de uma direção do PC? Não acho tão possível. Portanto, eles vão ficar agarrados ao António Costa e ao governo do António Costa até ao final. E nessa altura vamos ter, muito provavelmente, já foram dados diversos sinais nesse sentido, uma vitória do Rui Rio, ou do PSD, já não será com o Rui Rio provavelmente, mas em todo caso uma vitória do PSD, que fará um governo de coligação com o Chega. Eu considero que é isto que vai acontecer. E espero estar redondamente enganado, porque um governo desses será uma calamidade muito pior do que a pandemia, mas em todo caso, o que me parece que teria sido boa estratégia em 2015, aquilo que me parece que deveria ser estratégia de um movimento revolucionário numas eleições, seria sempre apresentar-se como uma alternativa de regime e propor fazer a ruptura e dizer: nós não estamos aqui para conciliar com ninguém. Devo inclusivamente dizer, e lamento, mas isto é
maquiavélico, mas é verdade, que essa deveria ser até a proposta de um partido reformista, que de facto quisesse fazer reformas, um partido reformista que começa a sua conversa a dizer nós estamos dispostos a negociar, recebe como resposta da burguesia, mas nós não estamos, e portanto não há negociação e portanto não há avanço. Portanto, até do ponto de vista meramente politiqueiro, do ponto de vista meramente maquiavélico, haveria interesse de um partido que de facto quer que avancem reformas, dizer nós não queremos negociar nada com os senhores, nós estamos aqui só para mudar esta sociedade, superar o vosso sistema e criar um onde não haja opressão nem exploração. E portanto não temos nada para discutir convosco, não temos nada a negociar convosco. Se estas ideias ganham as massas, o próprio sistema capitalista vai fazer uma série de concessões para fazer com que as massas não assumam a tarefa de romper com ele. Portanto, há, do meu ponto de vista, um erro grave de cálculo naquilo que foi a decisão de tomar parte na geringonça, que se está a pagar em votos, e fazendo uma proposta de futuro, um movimento revolucionário teria sempre de tomar uma atitude radicalmente diferente, sob a pena de pagar um preço muito pesado, que é o preço que me parece que está a ser pago pela esquerda agora. Obrigado, Vilela. Bom, acho que referente às eleições e especialmente para além das eleições, sobre a dinâmica de classe que se representa na disputa eleitoral, novamente com o grifo pessoal, eu entendo que em certos momentos pode ser necessário participar das eleições, mas que muitas vezes é necessário negar a participação nesses espaços e é nesse momento que eu acho que estamos, se permitir disputar certos espaços com a atual correlação de forças exige certos tipos de compromisso, mas isso no caso hipotético, se houvesse em Portugal uma esquerda com uma posição revolucionária e, infelizmente, é assim que eu enxergo que, de fato, nesse momento não há. Mas que as eleições nos dizem coisas, traduzem tendências que acho que é importante a gente discutir, debater e trabalhar. Não é negar a participação, não fica negar a importância ou então a necessidade de se verificar determinados fenômenos que ocorrem através das eleições. Bom, então, tendo em vista então que já além do tempo, o tema foi debatido, pedi então para os nossos convidados deixarem então breves considerações finais e dicas culturais que tenham relação ao tema ou não. Saul. Ora, em termos de considerações finais, acho que já quase tudo foi dito. Há talvez uma referência aqui a fazer aos dois candidatos que referimos menos neste processo todo. Um que eu já referi ligeiramente relativamente à direita, o Maia, por uma razão. A direita, mais uma vez, sabe fazer nestas alturas aquilo que a esquerda não sabe, que é usar uma candidatura deste tipo como palanque para as suas ideias. Portanto, o Tiago Maia o que fez foi fazer o trabalho que lhe competia, a tarefa dele, que era apresentar o liberalismo da iniciativa liberal, portanto, que é um liberalismo que, por vezes, até chega a achar que Portugal não anda a ser governado em liberalismo desde o 25 de novembro, ou até há militantes dessa iniciativa liberal a dizerem que o Partido Democrata nos Estados Unidos é de esquerda e que a opção liberal nas eleições americanas era o Trump. Portanto, havia pessoas a fazer essa opção, mas em relação a este liberalismo e à forma como ele se apresenta nestas eleições, é exatamente com um candidato que não rouba palco ao partido em si e cuja voz é usada simplesmente para falar das ideias que eles defendem para a sociedade. Neste caso era a questão muito falada da utilização dos recursos da saúde privada para o combate à pandemia. Em relação ao time de Rancho, que não foi também muito referido aqui, ao Vitorino Silva, há muito a questão de olhar para aquela candidatura, para aquela pessoa e ver aquilo que embora a esquerda, em relação a ele, já não tenha muitas vezes aquele nojo que tem muitas vezes, infelizmente, em relação a determinadas classes sociais, às classes sociais, muitas vezes que deveria estar a defender, mas há essa condescendência. A questão é que o time de Range representa
uma pessoa que tenta levar a uma candidatura presidencial uma série de pontos de senso comum, daquela sabedoria popular e daquele comportamento que muitos dizem que é autêntico de pessoa simples, simplesmente disso, sem ir para mais do que isso. A questão é que, olhando para o sucesso mediático e eleitoral em proporção aos recursos que uma candidatura dessas tem, resta-nos pensar o que é que seria uma candidatura que fizesse o mesmo com consciência de classe, com uma base teórica e com uma base de trabalho de implantação nas classes trabalhadoras, que apresentasse um candidato desse tipo. Se calhar conseguiria ter uma real ruptura discursiva, pelo menos numa eleição desse tipo. Quanto a dicas culturais, já que é de eleições presidenciais que falamos, vamos aos clássicos. Em português este filme chama-se Os Escândalos do Candidato, em inglês Primary Colors. É para mim uma referência no que toca a ficção eleitoral, basicamente. Aconselho, vejam, é principalmente sobre é uma representação ficcionalizada das primárias que colocaram o Bill Clinton como candidato à presidência dos Estados Unidos e tirando aquelas especificidades que tem em relação à política americana, é muito interessante sobre a política em geral e a política eleitoral em geral. Obrigado, Saul. Vilela, por favor, breves comentários e considerações finais e dicas. Bom, comentários finais, de facto sim, só dizer que falámos muito pouco e também não tínhamos nada de especial para dizer sobre o Tiago Meia Gonçalves, pronto, é que lhe preste ter tido a votação que teve. Relativamente ao Tino também não falámos muito. Eu devo dizer que gostei bastante da performance do Tino nos debates, achei que ele esteve muitíssimo bem, mas enfim, claro, estamos sempre a falar de um homem que não é de todo uma figura emblemática de uma em que nós nos revíssemos, portanto não me parece que muito para lá da performance nos debates haja muito para retirar dali. Em todo caso, o Tino, é bom lembrar, foi presidente de junta em Rãs, não é? no Conselho de Penafiel, portanto numa zona do interior esquecido e ostracizado, como dizia o Hermano José, onde ele deve ter-se cruzado muitas vezes com microaventuras, não é? Com Ventura Minions, e portanto ele sabe muitíssimo bem e provou na televisão como é que se discute com aquela gente. Para além disso, e em relação a dicas culturais, o Steve vai não vai para propor isto, mas proponho mesmo, que é, leiam O Príncipe de Maquiavel, por favor, porque senão vamos perder e vamos perder feio. Obrigado, Vilela. Bom, minhas últimas dicas culturais, então, eu também vou aos clássicos literário, Estado e Revolução do Lenin, para pessoal, para malta entender melhor a dinâmica do Estado burguês, o que ele serve, quais devem ser as comunistas, no caso, a gente tem aqui partido que é um partido que pegou emprestado a foice e o martelo, então, que os revolucionários devem ter perante o Estado burguês. E, novamente, para ser redundante, não pode deixar de ser, mas é atual, e necessário, o Antidimitrov Francisco Martins Rodrigues. Agradecendo, então, a vossa audiência, agradecendo, então, a sua partilha, a sua recomendação para os seus amigos, colegas, camaradas, inimigos, a todo mundo, então, esteve conosco e aqueles que nos ajudam a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até uma próxima.